Deus para nós aqui nessa noite. Você pode crer nisso? Diz assim a palavra do Senhor: e nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra das minhas aflições, ou da minha aflição. Podei-vos assentar. Você pode dar glória a Deus nessa noite? A partir do capítulo de número 37 do livro do Gênesis, inicia-se a história de uma família. Essa família, assim como a nossa, assim como todas as famílias, tinha problemas. Não é só na sua família que tem problema, em todas as famílias tem problema. Nenhuma família é perfeita, porque não existe pessoas perfeitas. E aonde existe pessoas, existirá problemas, porque pessoas têm defeito, porque pessoas são imperfeitas. Então a família de Gênesis 37 era uma família que tinha os seus problemas, porque era uma família que tinha também os seus defeitos. E o problema dessa família vai se agravar quando o pai, cujo nome era Jacó, que depois passou a se chamar Israel, quando esse pai, ele demonstra, ou ele deixa claro, ou ele manifesta o favoritismo pelo filho mais novo. Quando Jacó, ele demonstra o quanto ele amava o seu filho mais novo, José, a palavra do Senhor vai mostrar para nós que uma ira, um ódio começou a nascer no coração dos outros filhos de Jacó. Olha o que o texto diz, Gênesis 37, versículo 3. Pode continuar nesse fundo, eu estava gostando. Diz assim, ora, Gênesis 37, 3. Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica colorida. Em algumas versões está de manga comprida. O que está em jogo aqui não é se a túnica era de manga comprida ou colorida, porque tanto a túnica de manga comprida quanto a túnica colorida demonstrava que aquele filho que havia recebido a túnica, ele recebia também uma autoridade especial. Porque não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento tudo falava, tudo era símbolo, tudo era algo que chamava a atenção do mundo espiritual. Então o favoritismo de Jacó com José, ele começa a gerar uma ira, um ódio no coração dos irmãos de José. E no versículo de número 4 do capítulo 37 vai dizer assim, ó: quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Por quê? Porque o pai o amava de forma especial, e porque eles viam que o pai de José o amava de forma especial, eles começaram a odiá-lo. Porque eu não sei se você sabe, mas aqueles que são amados pelo pai, eles são perseguidos. Os que são amados pelo pai nem sempre será amado pelos seus irmãos. Aqueles que são amados pelo pai, eles também são colocados à prova. Quem aqui se sente amado pelo pai? Oh glória! Então eu preciso explicar para você que a prova que você está passando, a dor que você está enfrentando, não é a ausência do amor de Deus.
muito pelo contrário, é a prova do amor do Pai, porque quando o Pai nos ama, coisas diferentes nos acontecem, bênçãos diferentes também são dispensadas a nós. O José tinha da parte do Pai um amor especial, e só com José acontecia algumas coisas diferentes. Ele era odiado pelos seus irmãos, ele era colocado à prova, mas eu também não posso deixar de explicar para você que aqueles que têm da parte do Pai um amor especial também tem uma proteção sobrenatural. Quem sabe você está aí na sua cadeira dizendo: ai pastora, mas a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, e é verdade, Deus não faz acepção de pessoas, a todos Deus vê de uma forma igualitária, porém há aqueles filhos que são mais chegados do Pai. Ei, existem filhos que se achegam mais ao Pai, existem filhos que são mais carinhosos com o Pai, existem filhos que procuram agradar mais o Pai, existem filhos que têm um tratamento diferente com o Pai, e com esses filhos que são assim, o Pai tem algo diferente com eles. Não é acepção, é merecimento. Hello? Não é que Deus faz acepção, é que tem uns que faz demais e tem outros que faz de menos, tem uns que ama mais e tem outros que ama menos. E Deus, por ser um Pai justo, Ele sabe recompensar a cada um segundo as suas obras. Diga comigo: Deus sabe recompensar a cada um segundo as suas obras. Quem muito é provado, também muito é abençoado. Quem muito passa luta, também muito é honrado. Eu preciso que você entenda isso, e eu quero que você nesta noite perceba que o nível da luta, da dificuldade, fala do nível daquilo que Deus está para te entregar, e não vai demorar. Ei, ai pastor, eu estou sofrendo, eu estou passando uma luta como eu nunca passei antes. Pois é, o nível da bênção que Deus tem para você não se compara com as bênçãos que você já recebeu antes, porque sempre que nós estamos diante de uma grande luta, de uma grande peleja, é perceptível que uma grande vitória se aproxima, que algo poderoso de Deus está para chegar na nossa vida. Os irmãos de José tinham ódio dele. Os irmãos de José tinham não só ódio, mas eles tinham muita inveja. E quem é movido pelo ódio, pela inveja, fica insensível. Pessoas invejosas, pessoas carregadas de ódio, percebe-se que elas não têm muita sensibilidade. Percebe que elas são insensíveis, e a Bíblia vai mostrar que a situação piora dentro da casa de José após a túnica. Só que houve uma situação aonde eles observaram que José precisava morrer. Por quê? Porque Deus começou a dar sonhos para José. Esses sonhos não eram simples sonhos, eram revelações. Diga comigo: revelações. Esses sonhos que José sonhava enquanto dormia eram revelações, e essas revelações revelavam que sobre José estava uma autoridade de governo, e essa autoridade de governo que estava sobre José agravou mais ainda o ódio e a inveja dos seus irmãos. Olha o primeiro sonho que ele sonhou, por favor, coloca para mim Gênesis 37, versículos 5, 6, 7 e 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso o aborreceram ainda mais, e disse-lhe: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado.
eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava de pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinava ao meu molho. 8. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborrecia por seus sonhos e por suas palavras. José sonhou, contou o sonho para os irmãos. Os irmãos de José sabiam interpretar sonhos. É muito importante saber interpretar sonhos. Naquele tempo era muito comum as pessoas terem essa percepção espiritual das revelações através dos sonhos. Jacó, o pai de José, ele era um homem que havia tido muitas experiências com Deus através dos sonhos, porque Deus se manifestava na vida de Jacó através de sonhos. Então a casa de Jacó, a família de José, era familiarizada com as revelações e visões que Deus dava por intermédio dos sonhos. E nós precisamos ter essa percepção espiritual, porque Deus ainda fala através dos sonhos. De acordo com a psicanálise, Freud vai dizer que os sonhos são formados por fragmentos de memória e desejos reprimidos. Eu concordo com Freud, que alguns de nossos sonhos é fruto de fragmento de memória e de desejos reprimidos. Porém, na sua grande maioria, os nossos sonhos são revelações de Deus para nós. Existem sonhos que é fruto de uma mente cansada, de uma mente perturbada. Sim, tem hora que os irmãos me contam sonho que eu penso assim: será que tem uma vaga no Paulo de Tarso para essa pessoa? Vamos botar ela lá para dar um rivotrilzinho para calmar. Mas existem sonhos que é Deus falando, é Deus direcionando, é Deus avisando. Ei, por meio de sonhos, Deus fala, Deus revela, Deus mostra o que está para acontecer. Vem comigo, quantas vezes o Senhor te deu sonhos, avisando algo que estava para acontecer, mas você não deu a mínima, você estava sem percepção espiritual, e só depois que aconteceu o fato, você, eu tinha sonhado. Deus estava falando, Deus estava te revelando, Deus estava te instruindo, mas você, por falta de discernimento, por falta de percepção espiritual, você não entendeu. O Senhor queria dar o livramento, o Senhor queria evitar a situação, mas às vezes a nossa falta de busca, a nossa falta de intimidade, a nossa falta de conexão faz com que a gente deixe passar batido alguns sonhos. Quantas vezes, através de sonhos, Deus mostrou para você uma direção, Deus mostrou um livramento, e você não entendeu? E se você tivesse dado ouvido, se você tivesse discernido, algo teria sido evitado, acidentes teriam sido evitados, contendas teriam sido evitadas, situações ruins teriam sido evitadas. Geralmente os sonhos vêm na nossa mente, pega isso, geralmente os sonhos, na maioria das vezes, eles vêm na nossa mente através de símbolos. Por exemplo, sonhar com uma criança. Geralmente sonhar com uma criança aponta
para projetos. Se a criança ainda está no ventre, o projeto está para nascer. Se a criança já nasceu, o projeto está em andamento. Se a criança já está um pouco maiorzinha, o projeto já cresceu um pouco. Ei, é só dar mais um empurrãozinho. Símbolos. Quando você sonha com uma casa, a casa fala da sua própria vida. Tem gente que chega para mim, pastor, e fala bem assim: pastor, eu sonhei com uma casa suja, bagunçada. Eu falo: meu Deus, e agora? É a sua vida que está assim. Porque você é casa. Casa fala de você. Casa fala de suas estruturas. A casa é você. Ai, pastora, mas era a casa da vizinha. Sim, era um símbolo. Os teus sonhos falam mais de você do que dos outros. Quando você sonha com água, muita água, fala de povos, fala de muita gente. Águas sujas, tribulações à vista. Quando você sonha com um veículo, aponta para a forma com que você está conduzindo a tua vida. Quantas vezes você já sonhou com um carro desgovernado? Sua vida sem governo, sem direção, sem obediência, fora da direção de Deus. Isso, amado, isso são os sonhos. Quantas vezes você sonhou com um porco? Sonhar com um porco fala de adultério, prostituição, impureza, engano. Cobra, vocês já sabem. Quem sonha com cobra aí fica perturbado o dia inteiro. Quem é? Quem é? É você, Judas? É um animal traiçoeiro que dá o bote. Cobra fala disso, de traição. Sonhar com sapo, estou falando dos símbolos. Sonhar com sapo, irmão, macumbaria à vista. Enfermidade. Macumbaria misturado com enfermidade, ou seja, enfermidade que vem por obra de macumbaria. Sonhar com dente quebrado ou caindo, espírito de morte rondando pessoas próximas de você. Sonhar montado num cavalo, até que enfim um sonho bom. Fala de exaltação, fala de tempo de honra, oh glória. Sonhar subindo degraus, fala de um tempo aonde você vai crescer, aonde você vai subir de nível. Sonhar com ouro, ouro é divindade, ouro fala de uma prosperidade em determinada área, porque não é só sonhar com ouro. De que forma estava o ouro? Ele estava na tua mão, você estava procurando, dependendo da forma com que você sonhar com ele, vai falar, vai apontar para a área da tua vida que será visitada pela prosperidade, pela bênção de Deus. Alguns dos sonhos, irmãos, eles vêm cheio desses símbolos. Outros vêm de forma clara e específica. Esse primeiro sonho de José, ele veio com símbolos. Olha o que é que ele sonha. Ele sonha com um feixe, um molho. Ele e os seus irmãos colhendo. E enquanto eles cortavam os feixes, os molhos, o feixe dele ficava de pé, se levantava no meio do feixe dos seus irmãos. E o feixe dos seus irmãos se curvava diante do dele. Foi um sonho simbólico, mas de forma clara. Os seus irmãos entenderam, e José também entendeu que Deus havia reservado para ele um futuro de governo, um futuro de autoridade, um futuro de bênção. Seus irmãos não tiveram dificuldade em discernir esse sonho, a ponto de eles olhar para ele e questionar, perguntando: ei José, você vai reinar, dominar sobre nós?
O sonho era claro: José seria levantado para governar no meio deles. E o versículo 8 diz que os irmãos de José o odiaram. Primeiro, porque era favorito do pai. Segundo, porque o pai deu uma túnica. Agora, terceiro, por causa de um sonho. Agora, o quarto motivo do ódio é porque José teve um segundo sonho. Preste atenção quando um tipo de sonho começar a se repetir. Cuidado, Eipsio, não deixe passar despercebido aquele sonho que insiste, aquele sonho que persiste, aquele sonho que é insistente. Ou seja, você sonhou uma vez, de repente você sonhou de novo um sonho muito parecido ou igual. Fique alerta, Deus está falando com você. Aí José, ele vai ter um segundo sonho. Por favor, coloca para mim Gênesis 37, 9. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho. Eis que o sol fala da figura masculina, a lua fala da figura feminina, 11 estrelas, os seus irmãos, se inclinavam diante de mim. Por favor, o 10 e o 11. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? 11. Melhor, seus irmãos, pois, o invejavam, e seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Os irmãos o invejavam, mas Jacó, que tinha experiência com Deus, através das revelações que era dada através dos sonhos, o que ele fez? Guardou no coração. Por que ele guardou no coração? Porque ele sabia que algo ia acontecer. Ele sabia que Deus estava reservando um futuro de governo para José. Jacó já tinha vivido a realização e o cumprimento dos sonhos que Deus lhe mostrara. Então ele sabia quem era Deus nos sonhos, ele sabia quem era Deus nas visões. Jacó conhecia Deus, e quem conhece a Deus sabe que Ele é poderoso para realizar todo sonho que Ele te mostrar. Quem conhece a Deus sabe que Ele é poderoso para fazer acontecer coisas que aos teus olhos agora parecem impossível. Ei, quem conhece a Deus sabe que por mais que pareça tão distante da tua realidade, se Deus te mostrou, vai acontecer. Se esse sonho foi Deus que fez você sonhar, se esse sonho é uma revelação de Deus para a tua vida, assim sucederá, assim acontecerá. Esses sonhos, ou essas visões de sonhos, foram a gota d'água para que os irmãos de José preparassem contra ele um plano de morte. E a Bíblia diz que um dia eles foram apacentar as ovelhas do pai, como de costume. Então José foi enviado até onde eles estavam, apacentando as ovelhas, para saber como estavam, para trazer notícias ao pai. Quando José vai se aproximando, olha o que eles disseram. Quando viram José, quando o avistaram ao longe, disseram: lá vem o sonhador mor, ou seja, lá vem o Senhor dos sonhos. Eles zombaram das revelações que José tinha, ou melhor, eles desdenharam do dom que Deus havia dado a José. Dom este que os seus irmãos desprezaram, mas Faraó valorizou. Às vezes nós somos desvalorizados dentro da nossa própria casa, mas alguém de fora vai reconhecer que tem um dom poderoso em você. Eu venho profetizar: se os de dentro não te honrar, os de fora vai reconhecer que Deus te deu um dom. Os de fora vão reconhecer que Deus te deu talentos. Os de fora vão valorizar os que aquilo que os da casa não estão valorizando. E deixa eu te falar uma coisa: só vai desfrutar do teu dom aquele que souber valorizá-lo.
só vai se beneficiar do seu dom aquele que souber valorizar o dom que Deus te deu. O plano dos irmãos de José era matá-lo e depois lançá-lo numa cova e dizer para o pai que uma fera havia comido. Deixa eu te falar uma coisa: o plano dos irmãos de José era de morte para ele, mas o plano de Deus para José era de governo. Eu não sei quantas pessoas têm planejado algo ruim a teu respeito, mas eu venho dizer que o que vai prevalecer é o plano de Deus, independente do que estão planejando pelas suas costas, independente do que estão querendo fazer contigo. O que prevalece é o que Deus planejou, é o plano de Deus. Eu vim profetizar com muita autoridade e com muita graça de Deus para esse povo que foi escolhido a dedo para estar aqui hoje, que o que vai prevalecer na tua vida não é o que o macumbeiro deseja, não é o que o invejoso deseja, não é o que os maldosos desejam. O que vai prevalecer é o plano que Deus traçou. Quem dará baixo, derá mandaraia. E o plano de Deus era plano de governo, e aquele plano de Deus começa a prevalecer, porque enquanto eles estão planejando matar José e jogar dentro de uma cova, o seu irmão mais velho chamado Rúben, ele se levanta e diz: não vamos matar, vamos só jogar na cova, porque Rúben planejava colocar José na cova, e quando os irmãos saíssem, ele arrancava José e entregava para o pai de novo. Só que não deu certo. Quando pegaram José e colocaram ele na cisterna, na cova, a Bíblia diz que se aproximaram uma caravana de ismaelita, e essa caravana de ismaelita, quando vai passando, os irmãos de José o vendem como escravo. A palavra do Senhor diz que ele é vendido para os ismaelitas chegam no Egito e vende ele lá dentro do Egito para um homem chamado Potifar. Agora está José no Egito, sem pai, sem mãe, sem família, escravo. Sem pai, sem mãe, sem família, escravo. Psiu. Ei, não é só você que sofre não, irmão. Às vezes a gente está numa bolha, achando que é só a gente que passa a luta, achando que é só a gente que teve uma infância difícil. Às vezes a gente está ali achando que tem coisas que só acontecem com a gente. Não, irmão, todo escolhido passa a prova. Todos aqueles que Deus estabeleceu sobre eles o governo, passa humilhação. Sabe para quê? Para quando você estiver governando, você não humilhar ninguém, para você saber o tanto que é ruim. Tem coisas que a gente só aprende sentindo na pele, e tem coisas que Deus permite a gente passar, para a gente de fato aprender, para a gente de fato entender a dor do outro. Porque é muito fácil a gente falar da dor do outro sem estar na pele dele, mas quando a gente está na pele de alguém que está sofrendo, a gente compreende, a gente entende. José estava lá sofrendo, mas ele tinha na lembrança os sonhos, as revelações de Deus que o confortava. Diga comigo: as revelações de Deus me conforta. Tem uma revelação de Deus a teu respeito, tem uma profecia da parte de Deus a teu respeito, tem uma palavra de Deus a teu respeito, e você precisa crer nela. Sabe por quê? Porque são essas palavras, são essas revelações, são esses sonhos que te dará força para suportar quando vier o dia mau. Quando você estiver no dia mau, você vai lembrar do sonho, você vai lembrar da revelação e vai dizer: a minha realidade é essa agora, mas o meu futuro é de glória, o meu futuro é de governo, o meu futuro é de bênção, o meu futuro é de prosperidade, o meu futuro é de felicidade. Eu posso estar sofrendo agora, mas o meu amanhã Deus já cuidou dele, ele só está me esperando lá.
É por isso que em um culto como esse, Deus te enche de palavras boas, Deus te enche de revelação. Para quê? Para quando chegar o dia mau, você se lembrar desse dia, você se lembrar dessas palavras e dizer: Deus é comigo, eu não vou parar. Está difícil, está ruim, mas eu não vou desistir. Deus já falou para mim o que é que Ele vai me dar, Deus já falou para mim o lugar onde Ele vai me colocar, Deus já falou para mim o que é que Ele vai fazer na minha vida. Então eu não posso parar, porque se eu parar, eu vou perder a bênção. Se eu parar, um sonho não se realiza, as palavras proféticas não se cumprem. Então eu vou marchar, por mais que os pés estão doendo, eu vou marchar, eu vou caminhar, por mais que o cansaço toma conta, eu não posso parar. Se cansou, diminui o passo, mas não pare. Ei, você está cansado, diminui, não precisa correr, vai devagar, você só não pode parar. Ô glória! José estava vendido como escravo no Egito, mas a bênção de Abraão, Isaac e Jacó estava sobre ele. E quando você tem uma revelação de Deus, ela não vem sozinha, ela vem com a bênção. E veja bem, é questão de tempo, e é questão de pouco tempo, a história muda, o cenário muda, as coisas mudam. Oh glória! Tem hora que você está embaixo, de repente Deus te coloca em cima. Tem hora que você está humilhado, de repente Deus te exalta. Tem hora que as pessoas estão te criticando, de repente elas estão te aplaudindo, porque a vida com Deus é assim, é no de repente. Deus trabalha no de repente você não tem nada, mas de repente você já tem tudo. Oh glória! De repente você está fraco, de repente você já está forte, de repente você está sem fé, de repente você está cheio de autoridade, cheio do poder, declarando, e as coisas começam a acontecer. De repente você quer largar tudo, de repente você pega tudo e diz: é meu, eu não solto por nada, porque Deus trabalha assim, no de repente é escravo, agora de repente Deus vai colocar ele numa cadeira de governador. Quantos creem que Deus tem um de repente para você aqui nessa noite? Há um de repente de Deus que está para acontecer na vida de algumas pessoas aqui. Há um de repente de Deus. Você está achando, você está achando que vai demorar a cumprir, você está achando que vai demorar a acontecer, mas Deus está dizendo: eu vou agir no meu de repente, e de repente eu abro a porta, e de repente eu arranco essa enfermidade, e de repente eu arranco aquele coração de pedra e coloco um coração de carne. De repente eu vou trazer conversão dentro da tua casa. De repente os seus filhos vão te servir a Daracobadai, a Lassúria junto com você nessa casa. De repente o teu esposo vai ser crente, vai batizar. De repente tudo pode acontecer. Por quê? Porque se você tem uma palavra, é só esperar, porque de repente ela se cumpre. Oh glória! Diga assim: eu tenho uma palavra, e de repente ela vai se cumprir. José estava vendido como escravo, mas a bênção estava sobre ele. A bênção estava sobre ele. Não importa a condição externa, o que importa é a bênção que está sobre a tua vida. José vai para a casa de Potifar. Da casa de Potifar ele vai para a cadeia por causa de uma calúnia. José foi vendido aos 17 anos. E ele ficou 13 anos como escravo. Com 30 anos, Deus vem para cumprir o sonho, a visão, a promessa. Porque José é um tipo de Cristo. Nós vamos aprender tipologia nas nossas aulas de teologia. Então tudo tem um porquê, tudo tem uma razão de ser. Quando José está com 30 anos, Deus prepara o cenário para honrar. Diga assim comigo e profetize para você mesmo, com a mão na tua cabeça, dizendo: Deus está preparando o cenário para me honrar. Eu estou achando que Deus esqueceu de mim, mas Ele está trabalhando, preparando o cenário para me honrar. Oh glória! Você pode crer nisso?
Você precisa declarar isso todas as vezes que o diabo soprar no teu ouvido e dizer: olha, Deus te esqueceu, isso não vai acontecer. Você coloca a mão na tua cabeça e diz: Deus não me esqueceu, Ele só está preparando o cenário para me honrar. Por quê? Porque se você sair do casulo antes do tempo, você não consegue voar. Oh glória, cadê as borboletas de Deus aqui? Você só está no casulo e você não pode sair antes do tempo, porque borboleta que é tirada do casulo antes do tempo, ela tem as suas asas debilitadas e não pode voar. Oh glória, você só pode sair na hora de Deus. A Bíblia diz que Deus prepara o cenário e Deus faz Faraó sonhar um sonho. Oh glória. E no reino do Egito, ninguém sabia dar a interpretação do sonho, porque tem dons e habilidades que Deus só entrega para quem Ele quer honrar e exaltar. Alguém vai mandar chamar você. O seu nome vai ser requisitado em um palácio. O seu nome vai ser mencionado em um lugar de destaque. Quem pode receber isso? O seu nome será mencionado em uma mesa preparada para honra. Oh glória! E de repente alguém se lembra de José, e de repente alguém menciona dentro do palácio, oh recalabachorramandaia, o nome de José, e alguém diz: eu conheço um, ele está lá dentro da prisão. Ele não só ele não só sonha, como ele interpreta os sonhos. Ele tem interpretação de sonho, ele tem um dom precioso. E agora começa a mudar a história. O de repente de Deus começa. Foram 13 anos de humilhação, foram 13 anos com saudade do pai, foram 13 anos com saudade da mãe, foram 13 anos com saudade de casa, foram 13 anos com saudade de liberdade, e ele estava preso. Isso foram anos de sofrimento. E todo mundo sabe que quem passa anos de sofrimento traz consigo marcas profundas, traumas que às vezes humanamente falando, são incuráveis. Aflições que passam a ser pânico, ansiedade. Eu não sei como estava José. A Bíblia só me diz que foram 13 anos de muita humilhação, de muito sofrimento. Mas uma coisa a Bíblia me ensina: ele estava sendo preparado para governar. Quem está sendo preparado para governar aí? Eu volto a repetir, eu volto a enfatizar. Irmãos, nós precisamos entender o tempo de Deus. Nós precisamos entender o trabalhar de Deus em nós. Eu preciso que você entenda uma coisa: quem te dá a oportunidade não é o homem. Quem eleva o seu nome não é o homem. Tem muita gente que quer ser reconhecido pelo homem, quer ser visto pelo homem, quer ser lembrado pelo homem. Mas eu preciso que você entenda uma coisa: quando chegar o teu momento, quando você estiver de fato preparado, ai meu Deus, não tem homem que te segura, não tem homem que atrapalhe o teu ministério, não tem ninguém que atrapalhe a tua bênção. Quando Deus vê que você está preparado para a honra, essa honra vai chegar, ninguém vai impedir, ninguém vai atrapalhar. Entenda isso. Se você não recebeu ainda, é porque você não está pronto. Eu entendi isso em Deus. Eu entendi em Deus que Deus só vai me dar aquilo que Ele já prometeu e aquilo que eu pedi sem Ele me prometer, quando eu estiver pronta para receber. Nós precisamos nos preparar para as promessas de Deus se cumprir. Tem gente que, se Deus der algo grande para eles agora, eles acabam com tudo. Às vezes a gente fala: não, Senhor, faz um teste para ver. Deus não vai te testar, Ele sabe que você não está pronto.
O senhor podia fazer um teste, dá só para eu ver. Não, Deus não vai fazer isso. Ele é onisciente, Ele sabe quando a gente não está pronto. 13 anos de preparo, e agora José está pronto, e porque ele está pronto, ele é levado diante de Faraó, e quando ele é levado diante de Faraó, ele dá para Faraó a interpretação do sonho. A revelação era profunda, os acontecimentos que estavam por vir requeria alguém com muita sabedoria e com muita unção de Deus para administrar o caos que estava para chegar. A pergunta é: você tem unção para administrar o caos? Tem gente que, se o patrão reclamar para ele de alguma coisa, já fica desestabilizado. Você tem unção para administrar o caos? Tem gente que briga com o marido, com a mulher em casa, já sai perturbado, xingando todo mundo no trânsito. Você está preparado para administrar o caos? Tem gente que quando fica nervoso, xinga tudo, xinga todos, ninguém sabe se tu é um crente ou um macumbeiro. Você está preparado para administrar o caos? Quando José sai da prisão para chegar diante de Faraó, Faraó se depara com um homem cheio de Deus, cheio de sabedoria, cheio de dons e preparado para administrar o caos. Porque o sonho de Faraó foi: ele viu 7 vacas gordas, e depois ele viu 7 vacas magras, e as vacas magras comiam as gordas, e a interpretação foi: virá um tempo de fartura, e nesse tempo de fartura, alguém com sabedoria deve ajuntar no celeiro, porque virá um tempo de muita fome, e para que a terra não sofra com a fome, precisa se economizar, ajuntar no celeiro, para no período da fome a gente usar as economias. Parecia simples, porque depois que alguém revela fica simples, né, irmão? Mas para Faraó era algo que não se podia entender humanamente, precisou de uma revelação do alto. E agora, quando José dá a interpretação, Faraó olha para ele e pensa: que homem poderia ter tanta sabedoria para administrar o caos? Só você, José. E a Bíblia vai dizer que naquele instante, pega essa, porque você precisa entender quem é Deus. Naquele mesmo instante, Faraó criou, diga comigo, criou um cargo. Ele criou um cargo no Egito. Só Faraó era grande e acabou. Mas quando ele se depara com um homem cheio de Deus, quando ele se depara um homem cheio de conhecimento de Deus, cheio de unção de Deus, cheio de sabedoria de Deus, ele diz: eu preciso dar para esse homem um cargo de autoridade. E Deus dizia: precisa mesmo, porque eu dei um sonho para ele. Precisa mesmo, Faraó, porque eu já mostrei para ele que ele vai governar. Então, Faraó, crie esse cargo, coloca ele na cadeira, porque eu já mostrei para ele que ele vai governar. Não se preocupe se os teus sonhos parecem loucura. Não se preocupe se o que você sonhou ainda não existe. O nosso Deus é criador. Ele cria o verbo da criação, que é o bara, que significa aquele que cria a partir do nada. Ele é criador. Não importa se parece impossível, Deus vai criar só para cumprir o sonho que ele te mostrou. Entende isso? José agora, ele se torna governador. Por quê? Porque Deus cumpre a visão, e o humilhado passa a ser exaltado. José sobe na cadeira de governador do Egito, com muita excelência ele governa, e Deus dá para ele uma esposa.
E dessa esposa Deus lhe dá um filho. Primeiro filho que nasce. José vai dar um nome profético. Já falei muito sobre nome aqui para vocês, já preguei muito sobre nome para vocês, então eu vou adiantar. José lhe dá um nome profético e José lhe chama de Manassés. A palavra Manassés significa esquecimento. E ele diz: Deus me fez esquecer das aflições que eu tive na casa de meu pai. Deus me fez esquecer toda a aflição que eu passei no Egito. Então o meu filho vai se chamar Manassés. Por quê? Porque Deus trouxe cura para minhas emoções, porque Deus me curou. Deus me curou do meu passado de tristeza, porque Deus me curou do meu passado de humilhação, porque Deus me curou do meu passado de angústia, Deus me curou do meu passado de escravo, e porque Deus me curou, agora eu posso ter paz, agora eu posso ter alegria. Então vai se chamar Manassés. Manassés é aquele que veio para marcar a história. Não sei se você sabe, cada filho que te nasce é algo da sua história que recomeça, é um tempo novo, é um ciclo novo. Então ele está vivendo esse novo ciclo de esquecer o passado, de esquecer as angústias, as aflições que ele viveu na casa do seu pai. E da parte de Deus, eu quero que você levante a mão, porque eu vou profetizar. Eu declaro libertação de todo passado doloroso. Eu declaro libertação de toda memória de angústia, de toda memória de abuso, de toda memória de sofrimento, de toda memória de aflição, que quando você lembrava, você chorava, você sentia raiva, você sentia ódio. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, você vai perdoar, você vai deixar esse passado para trás, você vai deixar para trás essas angústias, você vai deixar para trás esse sofrimento, porque nasce um Manassés na tua vida. Eu declaro em nome de Jesus, Manassés nasce hoje na tua vida, na tua casa, para que você possa seguir sem ficar preso no passado, sem ficar preso no sofrimento, sem ficar preso nos traumas, sem ficar preso nos abusos, sem ficar preso na derrota. Eu declaro: seja livre, que nasça Manassés agora, para um tempo novo, para uma vida nova. Oh meu Deus! Ele diz: todo o passado de angústia, de aflição, eu deixo para trás, porque me nasceu Manassés. Uma das propostas do Evangelho de Jesus é o novo nascimento, é o novo. Nós precisamos entender que agora em Cristo somos uma nova criatura. Um dia sofremos, passamos por abusos, fomos humilhados muitas vezes, mas é passado. É passado. Manassés precisa nascer na sua vida. Manassés precisa nascer na sua história. Você não pode mais ficar grudado nesse passado de tristeza e lamentando e contando ele sempre. Certo dia na minha casa, alguns meses atrás, eu recebi uma direção de Deus. E a direção foi: rasgue e jogue fora algumas fotos antigas. Porque eram fotos que me trazia à memória um passado doloroso. Jeremias, em Lamentações, ele disse: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus não nos manda trazer à memória os sofrimentos para ficar remoendo. A única vez que Deus mandou trazer à memória um sofrimento foi para gerar gratidão no coração do povo, foi para o povo lembrar de onde o Senhor havia os tirado. Então essa lembrança, ela não tem que ser com dor, ela tem que ser com gratidão, dizendo: olha o que Deus fez, olha da onde Deus me tirou, olha onde Deus me colocou, olha o que Deus fez na minha vida. Então para de viver apegado a essa dor.
Tem gente que sempre que alguém vai conversar com ele, com ela, gosta de ficar lembrando e remoendo: ai, porque foi difícil, ai, porque eu fui tão pobre, ai, porque tudo era tão complicado. Para com isso, hoje é diferente. Viva o hoje. Foi difícil para você, foi difícil para mim, foi difícil para toda essa igreja, todo mundo aqui sofreu, irmãos, mas nós não podemos nos apegar a esse sofrimento. Manassés precisa nascer. O diabo gosta de quem remói o passado de tristeza, o passado de angústia, porque toda pessoa presa em um passado de angústia não prospera. Você nunca vai ver uma pessoa amargurada, que não perdoa, presa a um passado de angústia, prosperar em seu caminho. Não, você não vai ver. Você não vai ver, irmão, porque não tem. Manassés, Deus me fez esquecer de toda a aflição, da perseguição que os meus irmãos tiveram comigo, de todo o sofrimento que eu tive que viver na casa do meu pai. Meus irmãos não falavam pacificamente comigo, eles eram grosseiros comigo, eles judiaram de mim, me colocaram numa cova, eles queriam me matar, de repente me venderam. Isso é passado, agora eu sou governador. Isso é passado, agora Deus me colocou numa cadeira. Isso é passado, agora eu vou viver o que Deus está me proporcionando. Agora eu vou viver o sonho que Deus me mostrou. Agora eu vou viver as visões que eu via. Agora eu vou viver tudo aquilo que Deus me mostrou dentro da casa do meu pai. Aí a Bíblia diz que nasce o segundo filho. Quando nasce o segundo filho, José vai dar um nome profético também, e ele vai chamar esse segundo filho de Efraim, que significa duplamente frutífero, ou alguém cheio de fruto, ou alguém próspero. Efraim tem esse significado de prosperidade, de multiplicação, frutífero. E quando Efraim nasce, José tinha dentro do teu coração uma gratidão, e ele dá esse nome Efraim. Por quê? Porque ele dizia em gratidão a Deus: Deus me fez prosperar na terra das minhas aflições. Deus me honrou no mesmo lugar aonde eu fui afligido. Irmãos, eu levo muito a sério isso. Sempre no lugar da vergonha, Deus te prepara uma honra. Sempre no lugar do sofrimento, Deus te proporciona uma alegria. No lugar da dor, Deus promove cura, Deus sara e Deus faz milagre. Então José, quando nasce Efraim, ele lhe dá esse nome, porque ele dizia: Deus me fez prosperar na terra aonde eu fui afligido, na terra aonde eu fui envergonhado, na terra aonde eu fui caluniado, na terra aonde eu fui preso, na terra aonde a aflição tomou conta da minha alma. Eu profetizo sobre a tua vida, debaixo dessa autoridade: você vai prosperar no mesmo lugar aonde você foi afligido. Você vai prosperar no mesmo lugar aonde você foi humilhado. Você vai prosperar, você vai ser honrado no mesmo lugar aonde você foi envergonhado. Ei, Deus tem Manassés, mas Deus também tem Efraim para você nessa noite, e você só recebe o Efraim quando você entende quem é Manassés. Você só recebe a bênção dupla quando você entende que precisa esquecer, que precisa perdoar, que precisa deixar para trás, que precisa seguir a sua vida. Só prospera quem abandona o passado de amargura. Meu Deus! Sábado agora. Sábado. Fez 8 dias que a minha tia partiu para a eternidade. Eu morei com ela dos 9 aos 16 anos. Ela foi uma pessoa muito ruim comigo, muita humilhação ela me fez passar, coisas que
talvez eu não teria coragem nem de te contar. Ela me fez passar por muita humilhação. Ela foi cruel comigo. Ela foi uma pessoa extremamente má comigo. Ela me fazia tantas maldades que quando alguém me perguntava assim, qual é o seu sonho? Eu dizia, eu quero ser de maior. E eu quero me vingar de todo o sofrimento que essa mulher me faz passar. Com 15 anos de idade, eu tomei veneno para morrer porque eu não suportava mais. Quando eu estava passando por uma lavagem de estômago no antigo Hospital São Marcos, uma moça da Igreja da Graça pregou para mim, me convidou para ir na igreja. Saí do hospital após me recuperar, fui para a igreja, me batizei e comecei um processo de limpeza emocional e espiritual. Eu comecei a perdoá-la. Eu comecei a liberar o perdão. Foi fácil? Não, foram anos. Porque perdoar, irmãos, é um processo muito difícil. Principalmente quando o seu algoz está diante de você e não apresenta arrependimento. E eu fui perdoando, até que eu a ganhei para Jesus. Foi melhor do que a vingança. E ela morava no estado de Goiás. Ela veio aqui. Nós ainda estávamos no outro templo. Ela veio aceitar Jesus aqui. Sabe por quê? Porque ela dizia assim: você é exemplo de crente. E eu olhava para aquela mulher com compaixão. Porque quem te maltrata, quem te humilha, é digno de compaixão. Ela aceitou Jesus aqui. Esse mês fez 1 ano que ela esteve aqui, passando por um tratamento. E eu paguei tudo que eu pude pagar. Consultas, tratamentos, até onde eu pude eu paguei. Eu cuidei dela. Eu honrei ela. E foi de coração. Porque Manassés nasceu na minha vida. E a minha maior vitória é saber que ela foi recolhida para as mansões celestiais. Aquela mulher que eu passava dias desejando a morte dela, pelas maldades que ela fazia comigo, ela viveu para ver Deus na minha vida fazer tudo o contrário do que ela dizia. Ei, ela viveu para ver Deus fazer tudo do contrário do que ela profetizava para mim. E ela viveu para conhecer o meu Jesus. O
o seu Manassés precisa nascer. Sabe por quê? Porque existem pessoas que precisam ver Jesus em você. Existem pessoas que precisam conhecer Deus através de você, através do seu perdão, através da sua vida. Aí quando o seu Manassés nasce, aí vem o Efraim. Aí Deus te faz prosperar na terra de suas aflições. Se coloca de pé, por favor. Se liberte desse passado. Eu quero orar por todas as pessoas que precisam perdoar e querem de verdade se libertar do passado que é doloroso para você. Sai do teu lugar e vem. Eu sinto uma unção de refrigério tão grande aqui. Você tem uma história e Deus se importa com ela. Você tem uma história, Deus se importa com a sua história. Deus sabe das suas tristezas, das suas dores, das suas angústias. Eu quero que você feche os seus olhos agora, sabe assim, de verdade, e peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda a perdoar. Faz nascer aqui meu Manassés. Eu preciso romper. Peça para Ele. Fala para o Espírito Santo aí. Fala para o Espírito Santo. Se você não se entregar de verdade, se você não se entregar de verdade, você vai sair daqui da frente do mesmo jeito que você chegou. Mas se você se entregar agora, uma unção de cura vai tomar a sua vida. Uma unção de cura vai encher você. Uma unção de cura vai invadir a tua alma. E quando isso acontecer, o seu Efraim vai nascer. E vai chegar o tempo de honra. Vai chegar o tempo de exaltação. Deus vai te fazer prosperar nessa terra de aflições. Ei, Deus vai levar você lá naquela casa, lá naquela cidade, lá naquele estado, só para eles verem que você, Remaia, venceu, só para eles verem que Deus mudou a tua sorte. Oh, Remandarai, não é como eles diziam, é como Deus se estabeleceu. Espírito Santo do Senhor, eu venho declarar agora uma unção de cura, Senhor. Cura interior, meu Deus, para todas essas pessoas que estão diante desse altar. Espírito Santo, toca nelas agora. Toca nelas agora. Assim como um dia o Senhor me tocou. Assim como um dia o Senhor me ajudou. Ajuda, meu Deus, ajuda esse homem a esquecer, ajuda essa mulher, meu Pai, oh meu Deus, a abandonar, meu Deus, esse passado de dor, aonde essa pessoa, Pai, sofreu as piores humilhações. Meu Deus, olha o que essa pessoa teve que suportar, oh meu Deus, olha o que ela teve que aguentar, Senhor, oh meu Deus, isso ficou marcado na mente dela, isso ficou marcado na mente dele, um passado de dor, de angústia, oh meu Deus, está marcado aí, Senhor, mas eu oro a Ti agora, toca nessa pessoa com cura. Tem pessoas que vai começar a sentir uma dor a ponto de querer gritar. Fique à vontade, porque uma unção de cura vai arrancar aí de dentro do teu coração toda mágoa, todo rancor, todo ódio, em nome de Jesus. Vai saindo agora, toda mágoa,
vai saindo agora todo rancor. Pessoas estão sendo tocadas agora, pessoas estão sendo, em nome de Jesus, ministradas pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Deixa Ele te curar, deixa Ele te curar, deixa Ele te curar. Um espírito de ódio está querendo manifestar aqui, está dizendo para você, você não deve perdoar, você não deve aceitar isso, mas o Espírito Santo, que é o Espírito do amor, Ele está tocando em teu coração, Ele está dizendo perdoa, Ele está dizendo libera, libera, libera. Confessa com a tua boca, mesmo que você não sinta ainda no teu coração. Confessa, confessa com a tua boca, confessa, confessa e diga: eu perdoo meu pai. Diga: eu perdoo meu pai, eu perdoo a minha mãe. Diga: eu perdoo meu esposo, eu perdoo meu irmão. Diga: eu perdoo. Fala o nome da pessoa de quem você tem rancor, de quem você tem mágoa, aquela pessoa que te machucou, que te feriu, que te ofendeu, que te caluniou. Declare o perdão para ela. Diga: eu perdoo. Declare esse perdão agora. Declare. Quando você começar a declarar, cadeias vão cair, cadeias vão começar a cair, cadeias vão começar a cair. Eu vejo agora cadeias se quebrando, cadeias caindo, candara baixai de calamandai, repalabassou dere mandai alabassora mandai. Deixa Manassés nascer aí, deixa Manassés nascer, deixa o teu Manassés nascer, ele está nascendo aí. Oh, recalabababaxederei, perdoa. Manassés precisa nascer. Foi sofrido, foi dolorido, foi difícil. Ninguém sabe por que você é assim, mas você sabe o que te tornou assim. Você sabe que foram as feridas, você sabe que foram as dores que te tornaram assim. Eu quero os intercessores com a mão estendida aqui para eles, ó, orando em línguas. Intercessores, estende a mão para eles e começa a orar em línguas. Começa a orar em línguas, começa a orar em línguas, começa a orar em línguas. Vai acontecer uma grande libertação aqui agora. Começa a orar em línguas, intercessores, em alto e bom som, em alto e bom som. Está tendo uma resistência aqui. Há um espírito de resistência. Há um espírito de resistência que vai cair com as línguas estranhas que vocês estão orando agora. Espírito de resistência, começa a cair, começa a cair, começa a cair. Toda resistência vai caindo, toda resistência vai caindo, toda resistência vai caindo, toda resistência começa a cair, começa a cair. Toda resistência cai agora, toda resistência sai daí agora. Sai todo rancor, sai, Baal-Zebub, cai por terra agora. Espírito de Baal-Zebub, cai por terra agora, cai por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É perdão sendo liberado, é perdão sendo liberado, é Efraim nascendo, é perdão sendo liberado, e é Efraim nascendo, é Efraim nascendo. Você vai sair desse estágio, vai viver a honra, para viver a honra, para viver a honra, para viver a honra. Ei, arabachou derere mandarabababa. Xedere condala mandarabacandala manai. Oremianderei, pastor Leonardo, missionária